Graças a todos também. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para podermos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 6, de 9 a 15. Um texto um tanto mencionado e muitos já até sabem até de cor. Mas eu creio que Deus tem muito para nos ministrar hoje aqui com esse texto. Essa maravilha que Deus deixou como oração para nós. Amém? Todos acharam? Mateus 6, de 9 a 15. Amém? Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, todos juntos comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes ter tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Baixemos nossas frontes. Do nosso Deus, manifesta o teu poder hoje aqui, Senhor. Não fala aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas fala, porque o que queremos ouvir é muito pouco. Fala aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da tua parte, Senhor. Faz com que a tua graça e a misericórdia seja derramada agora aqui de tal forma, Senhor, que não seja mais eu, Paulo, que esteja pregando, Senhor, mas que eu seja só um canal do fluir do teu Espírito, Senhor. Porque de nada sou diante da tua magnificência, diante da tua presença, Senhor. Por isso, Deus, manifesta em nossos corações aqui, hoje à noite. No santo nome. Amém. Pode sentar. Eu queria só que baixasse o meu retorno na frente, porque eu sei que eu falo muito alto às vezes. Então, para os irmãos já não estarem, já peço. Queridos, quando eu vou falar sobre o Pai Nosso, eu tenho que entender um princípio que muitas vezes as pessoas se esquecem de entender, não só o Pai Nosso, mas o Velho Testamento e o Novo Testamento, que a chave disso tudo é o Senhor Jesus. Jesus se torna a chave de todo o Velho Testamento, porque o Velho Testamento vai anunciar a vinda do Messias. E o Novo Testamento anuncia o Messias e a vinda da sua graça e misericórdia. Muitos pregadores pregam com grande eloquência, com grande virtude, o Velho Testamento, mas se esquece de trazer a alusão do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, a graça. Porque o Velho Testamento sem a graça é lei. E lei é usada olho por olho, dente por dente. Porque aquele que pregasse o Velho Testamento devia entender que os princípios do Velho Testamento tinham que ser encarados ali. Porém, no Novo, Jesus Cristo veio para nos resgatar. Amém? Então devemos entender aqui no Pai Nosso que a chave, o elo de ligação para essa oração hoje aqui e para toda a nossa vida é Jesus. Se você conseguir entender, obrigado. Mais tarde a gente conversa. Mas a gente tem que entender que quem está fazendo essa oração é Jesus. Não é ninguém nada mais, ninguém nada menos. Jesus foi perguntado como se deve orar ao Pai. E aqui a gente começa a
parou para pensar nisso? Em 3 pontos aqui que eu observo é Pai Nosso. Ele poderia falar meu Pai, poderia ou não poderia? Mas ele fala Pai Nosso, ambiente familiar. Ele traz Deus como nosso Pai. O pão nosso de cada dia. Quando nós pensamos em pão, o que é que vem à mente de vocês? Na mesma hora, mesa. É a praça da sua casa. É onde a maioria das pessoas vão estar. É onde você se encontra com seu filho, ou muitas vezes come em pé apressado. É ali. O pão nosso de cada dia. É ali que a gente entra com as nossas conjecturas, com as nossas ideias, para a nossa família. E tem outra parte que diz assim: nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Mais uma vez, Jesus menciona o nosso ambiente familiar. E aqui é que eu quero começar a minha introdução. Não existe nada machuca mais a nossa alma do que as feridas abertas pelas nossas famílias. Hoje eu vou pegar um pouco pesado com vocês. Não existe nada que nos machuque mais a nossa alma, as feridas abertas da nossa alma, do que a nossa família provocada nela. Existe? Se for alguma questão de trabalho que alguém lhe ferir, é fácil esquecer. Porém, só precisa de alguns dias, porque você não convive com ela. É ou não é? Talvez na igreja seja um ambiente mais parecido com família, mas quando você se pega aqui, você tem a facilidade de perdoar. Você consegue contornar a situação mais fácil. Consegue ou não consegue? Mas estamos em tempos onde as agressões, não digo só físicas, mas emocionais, têm rasgado a nossa alma, aberto feridas e lacunas profundas. Talvez você diga: Paulo, a minha família não, é uma bênção. A minha família não, glória a Deus. Mas eu quero te mostrar coisa aqui. Porque na família, muito encontramos pessoas crentes tentando se suicidar. Encontra-se ou não encontra-se? Eu tinha uma amiga de seminário, a menina era inteligente. Já pegaram meu sotaque, né? Ela era a primeira da turma. A mãe dela tinha falecido um ano antes dela entrar no seminário. Depois que ela era muito fechada, mas depois que tivemos amizade com ela, conseguimos ir na casa dela, tomar um café. E quando chegamos na casa dela, um baita de um apartamento, um por andar, tudo que você pensar de luxo tinha na casa. Mas, porém, aquela filha não deixou que nada fosse trocado de lugar depois que a mãe foi embora. Tudo se encontrava empoeirado, tinha-se empregada, nada, nem o lençol que foi desarrumado pela mãe ela deixou. E aí você pode perguntar: mas Paulo, ela conheceu Jesus e foi para o seminário estava trazendo palavra. Queridos, eu digo uma coisa hoje a você: feridas na alma causadas por família. Aí você pode falar: onde é que a família causou? A mãe dela se suicidou porque o pai traiu a mãe dela, e a mãe encontrou o pai na porta do edifício com a amante. E a mãe se suicidou. Tempo depois, não tinha nem terminado o seminário, aconteceu uma catástrofe
no shopping que está fazendo a reforma, uma pessoa se sacudiu do terceiro andar. Era ela. A destruição é causada de forma que a gente não tem como segurar nossas almas, nossas emoções. Talvez vocês estejam lembrando de coisas de seus pais que violentaram vocês enquanto criança. Talvez você esteja pensando, eu tenho uma história muito parecida com o que acontece aqui. Um jovem vê a sua mãe ser batida dia e noite, e ele abre para uma pessoa dizendo: olha, eu não consigo reagir, porque quando eu era pequeno, meu tio, que eu amava, ele afogava a minha tia no rio quando ela fazia aquilo que ele não queria. As feridas são abertas, a alma está dilacerada, e a gente tenta se encontrar com o Pai de forma que muitas vezes, desculpe dizer alguns, é só teatro. As nossas almas precisam se encontrar com aquilo que nos criou. Eu quero refazer, minha esposa é uma bênção. Ela se detém aos mínimos detalhes que eu falo. E domingo passado eu falei sobre o jornal. Quem quiser, eu vou dar as fontes, né? No jornal da FURB, da semana do mês passado, ou desse mês, né? Você pode pegar o jornal da FURB, estava lá um relato de tentativa de suicídio, tá? Dentro de Blumenau. Não estou falando do Brasil, estou falando do Blumenau. 70 tentativas, 99 tentativas de suicídio em Blumenau. Dentro desses 99, 7 foram suicídios. Isso, eu estou lhe dizendo fatos que a gente sabe. Que o órgão foi constatado, foi alternativa. E as outras que a gente não sabe, os remédios que são tomados. Tem até uma brincadeira que se faz que em Timbó não se vende corda a não ser com identidade. Não sei se é brincadeira ou se é verdade. É verdade, Rafael? Pomerode, né? Porque o índice de suicídio ele é muito alto. E eu pergunto a você, por que tamanho desastre dentro da nossa alma? Eu digo a você, são marcas causadas por feridas que não foram fechadas. Traumas causados. Eu digo, olha, queridos, eu vou abrir uma coisa muito pessoal aqui para vocês. Meu pai é doutor de teologia, tem 5 universidades, o cara é fera mesmo. E eu queria fazer seminário de teologia para ir de contra ele. De contra. E isso me mexia. Por quê? A minha alma foi aberta uma ferida. E você vê em traços de pessoas que crescem tentando ser aquilo que o pai não foi. E o que passamos com a nossa vida é fechar. Em vez de a gente nascer, eu já disse aqui, como uma rosa e cresce fechada, ou nasce fechada, e depois desenvolve e abre, a gente é que nem um repolho. Nasce aberto e depois se fecha. É ou não é, queridos? É verdade. E entramos numa incógnita muito peculiar. Se eu fizesse uma pergunta aqui a você agora, quem que precisa de mudança? Levanta a mão. Quem é que precisa de mudança? Glória a Deus. Até os que não levantaram a mão precisam de mudança. Só não sabem. É ou não é verdade? Todos nós precisamos de mudança, porque nós vivemos nesse mundo e precisamos curar as nossas mazelas.
adianta, depois dessa introdução tão longa que eu fiz hoje aqui, é quando Jesus ele se detém a dizer essa oração, não para trazer uma repetição em nossas vozes, não para que criem tábuas que sejam colocadas nas paredes, não para que a nossa Bíblia esteja aberta na nossa casa, ou na oração, ou nos salmos, e quantos eu já vi. Mas eu quero dizer o título dessa mensagem que me mexeu profundamente. Eu disse a minha esposa que eu não queria pregar hoje aqui essa mensagem, porque tem coisas em mim que precisam ser mudadas. A minha alma se encontra em constante transformação para ser curado, e eu não quero, porque toda mudança gera desconforto. Porque quando eu sei que eu preciso mudar, eu vou ter que ceder aquilo que eu não quero. É ou não é? Quando eu preciso e reconheço que eu sei mudar, eu vou fazer coisa que eu não quero. E o título dessa mensagem não me causou muito, que é a dor e a culpa transformadas em graça. Tem uma irmã da nossa igreja aqui, que eu não quero mencionar o nome dela, para uma série com os pais de Deus. Parece uma coisa legal. Está fechado o saco. Parece que essa nossa transformação, ela é melhor que aconteça dos outros, porque é mais fácil. Mas a minha pergunta para entrar nos pontos da mensagem hoje: você quer morar onde? Aonde você quer morar? Quer morar numa casa bela, de frente para o mar, com piscina? Você quer morar em um apartamento com uma cobertura, com chofé? Você quer morar com seus luxos que Deus pode dar? Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso é muito pouco. E aonde é que eu quero colocar, fazer você entrar nessa mensagem hoje aqui, que vale muito mais a pena a gente investir em coisas do reino do que em coisas dessa terra. Porque essas coisas da terra são passageiras. Atraso, corrói, destrói. Basta só enxergar, o homem não sabe disso, não é? Mas vamos para esse negócio que Deus me deu hoje. Eu só estava falando isso para tentar me acalmar. E o negócio está inseridos numa família de transformação. Quando Jesus começa essa frase, Pai Nosso, é muito lindo quando Jesus começa a dizer Pai Nosso. Jesus é o Filho, preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus é o Filho que nos coloca ao lado dele e nos faz Deus como Pai. Talvez você não entenda muito, mas o Velho Testamento dizia que Deus era Deus soberano, poderoso, Deus de guerra, Deus majestoso, mas não dizia que Deus era Pai. Não se encontra no Velho Testamento nada, mas quando Jesus, o elo de ligação, o Todo-Poderoso, aquele que vinha morrer por você, derramar o sangue, ele pergunta, os discípulos perguntam: Pai, como devemos orar? Jesus, como devemos orar? E Jesus responde: Pai Nosso. Essa ligação, queridos, é muito profunda. É uma ligação de família. É uma ligação onde a nossa alma se encontra não mais
resolvidas, não mais distantes por causa das nossas lamentações, lamúrias, mas nos coloca próximo a alguém que pode resolver. Essa palavra Pai Nosso, ela está dizendo: olha, Pai, eu não consigo estar em outro lugar a não ser o Senhor que possa resolver os meus problemas. Se você pegar o texto e ver Pai Nosso que estás no céu, e tirar estás nos, e só ler Pai Nosso, céu, você vai ler que Jesus está falando de uma família onde ela se encontra no reino celestial. É uma família que ela se prepara para encontrar com aquele que há de receber. Está muito bonitinho, né? Jesus faz essa introdução maravilhosa. Deus abre a nossa alma e rasga, porque Ele poderia dizer: meu Pai está no céu. Ele podia excluir todo mundo e dizer: olha, eu sou soberano, Deus me mandou e pronto. Podia ou não podia? Mas Deus nos traz para perto, nos traz. Ele começa a identificar o seu estado natural como ser humano com você. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu. E aqui eu entro num outro ponto que diz: santificado seja o teu. Querido, para prestar atenção. 300 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, a palavra Deus, que é Yahweh, em hebraico, Yahweh, são 4 consoantes. Porque foram decididas entre 4 consoantes que, se colocasse uma vogal, não traria tanta profundidade como o nome Yahweh em hebraico para o nome de Deus. Passaram-se 300 anos antes de Cristo sem essa palavra ser mencionada. Jesus está dizendo: santificado seja o teu. Aonde? Aonde? Dentro da nossa família. Eu quero que você não perca o foco. Jesus está falando de reino familiar. Santificado seja o teu dentro da nossa. Eita, daí pega. É onde que a gente vai botar para quebrar agora. Santificado, a palavra santificar é trazer algo separado, é fazer daquela coisa imaculada. Quando eu digo santificado, eu estou querendo trazer o nome de Deus para que ele seja manifesto na minha vida. Quando a gente vai para a família, santificar o nome de Deus, eu acho que muitas vezes a gente quer se fechar e não quer saber o que o outro fez. Me machucou. Olha, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, aquilo. Não, vou ficar calado. E a minha pergunta para você é: como santificar o nome de Deus em meio à família? Como é que se faz isso? Me diga. Jesus é lindo. Santificado seja o nome do Senhor. É quando nós abrimos as nossas feridas para poderem ser saradas. Saradas não no termo individual, egocêntrico, na questão vertical. Se você notar, Jesus não está falando no singular. Está falando no plural. Quando Jesus fala santificado seja o teu nome, ele tem que dizer que as minhas mazelas têm que estar junto com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, serem saradas para que o nome de Deus seja manifesto em minha vida. É difícil? É. Se fosse fácil, a gente já estava no céu, porque é fácil só lá com Jesus.
Porque aqui com Jesus dá confusão. Dá ou não dá? Dá, queridos. Mas não tem que temos que ser tratados dentro da nossa família. E eu fico manifestado, né, que Deus decide se relacionar com nós para que possamos ter a oportunidade de santificar o nome dele. Vir na igreja, levantar a mão, cair, fazer parte do movimento todinho é muito fácil. Mas você está pronto de abrir a sua alma, rasgar o seu coração, mudar de vida, mudar de situação, converter. A palavra converter quer dizer mudar de direção, tornar-se a convergir. É onde eu estou andando aqui e eu preciso voltar para esse lado, pois o lado que eu estou andando é errado. Eu digo, é difícil, mas é a melhor parte. Minha esposa sabe do que eu estou falando. É hora que eu digo, se Jesus me segura. Porque as minhas ideias trazem aquilo que eu não preciso ser. As minhas ideias, as minhas lamúrias, as minhas lamentações, os meus traumas unem o meu psicológico para que eu venha aflorar um homem que eu não preciso ser. Paulo dizia assim: aquilo que não devo fazer, mas aquilo que eu não devo fazer. Ele faz, e a gente se pegasse nesse momento que Paulo está falando, Paulo não se encontra no início do ministério, não, querido. Ele está quase no final do ministério dele, Paulo está falando isso, é misericórdia. É misericórdia? Não, querido. Paulo está dizendo que se a dependência dele não fosse santificar o nome do Senhor, ele está quebrado nele. Pois ele não tem poder por si só de manifestar a glória de Deus se não for pelo arrependimento. Vamos mais à frente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim. Amém? Venha o teu reino. A gente fala muito sobre reino. Não perca o contexto. O contexto, Deus está falando como Ele, família. Venha o teu reino aonde? Quebra a gente no meio, meu irmão. A manifestação do poder, eu tenho que criar os meus filhos, tenho que ensinar os meus irmãos, a todos, aquilo que Deus não vai deixar fazer. Aonde o nosso dízimo, a gente tem uma ideia muito doida de dízimo, sabe? Que dízimo é 10%, que a igreja está precisando de dízimo. Querido, eu digo uma coisa: se você não trouxer o dízimo, Deus vai manter essa obra. Amém. No Novo Testamento, dízimo, 10% no Velho Testamento é isso. Era mais que 10%, era dar, mas no Novo, a graça, 10%. Dízimo é muito mais que 10%. É o ponto de eu economizar para poder dar o que está precisando. Dízimo é muito mais do que a gente enxergar uma questão de dádiva, mas eu enxergar a necessidade do meu irmão e conseguir manifestar a glória de Deus enquanto isso. Venha o teu reino, seja feito tua glória. Eu não vou falar de dízimo hoje aqui, mas sei que Deus tem abençoado muita gente aqui, sabe? Meu Deus. E muitas pessoas têm se abençoado mutuamente. É ou não é? Muitas pessoas têm se abençoado. Eu trouxe isso, cara. Meu Deus, eu estava orando a Deus. E eu trouxe isso. E um começa, o outro dá, o outro não sei o quê, o outro vai na outra casa e vai querendo, glória a Deus. Porque o reino de Deus está sendo implantado não na igreja, mas em nossos corações. Onde a mudança das nossas feridas, elas têm que ser saradas. Muitas pessoas ficam orando: Senhor, me traz a luz disso, daqui. Tem coisa que Deus precisa trazer a luz.
ou revelação. Mas tem coisa que Deus não precisa trazer mais. Se a gente pede luz e revelação a Deus de coisas que a gente já sabe, a gente está atribuindo pecado sobre nós. Pois recebemos a luz de Deus e não fazemos nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Pedindo luz, revelação. Deus me revela. Deus já te revelou. Você fica no seu canto, sem fazer, ainda fica pedindo mais revelação. Você está atribuindo pecado. Porque você está dizendo: a primeira revelação de Deus é mentirosa. Você está dizendo que o que Deus revelou a você antes não tem valor algum. E você fica pensando que Deus vai falar de novo. Entenda uma coisa: Deus pode falar de novo. E se Ele falar de novo, sabe uma coisa? Você vai atribuir pecado sobre você. Tem coisas que a gente precisa entender para a gente poder mudar. E tem coisas que a gente precisa obedecer para poder mudar. Quem é que não sabe o que é pecado aqui? Quem não sabe, levanta a mão. Porque tem gente na rua que eu pergunto, quando eu estou evangelizando, ele sabe que é errado? E por que temos um vício terrível de dizer: não, eu vou fazer isso, que não, Deus me perdoa. Deus vai pegar você, meu irmão. Vai pegar você em amor, vai tratar você. Sabe por quê? O reino de Deus, quando ele tem que se estabelecer na nossa alma, não existe lugar para dois, só existe lugar para um. Porque se um será amado e o outro, se nós impera o pecado sobre algumas mazelas que a gente precisa mudar, o reino de Deus vai se estabelecer como? Expulsando o que tem de pecado em nós. E se eu impulsiono essa coisa que Deus está trazendo a revelação para insistir naquilo que eu não preciso viver, eu expulso o reino de Deus para fora. Você está entendendo o que eu quero dizer? O maior plano de Deus é que a instituição família, ela entre nos padrões celestiais. A gente tem uma mania muito grande de dizer, não todos, mas muitos, dizer assim: não, essa daqui é minha família, o resto. A palavra de Deus diz que lá no céu a gente vai lembrar pessoas. Que é fulano. E a palavra em Apocalipse vai dizer que seremos um só povo, uma só nação. Mais profundo aqui, no Pai Nosso que está no céu, Jesus faz um primeiro sinal incrível: seremos uma só família. É onde a destruição do meu eu, ela tem que acabar. A manifestação das minhas ideias, das minhas vãs filosofias, das minhas vãs teologias, das minhas psicoses, dos meus ideais, daquilo que eu estabeleço como reino na minha vida, elas têm que cair para que o reino de Deus seja manifestado. Não só em mim, mas em família. Tem um casal aqui muito amado, muito, que a irmã começou a orar, e o seu esposo estava com Deus, amém, na bênção, mas não estava na nossa igreja. Amém, por isso, glorifico. E quando os dois chegaram na nossa igreja, eu vi o brilho de Deus resplandecer. Porque eu começo a entender que a manifestação de Deus vai acontecer em meu lar. E aí você possa dizer: Paulo, mas isso será que é vigente? A palavra diz que se tu não tem condições de governar a tua casa, não terá condições de governar. A Bíblia, o Novo Testamento, manifesta a graça e a misericórdia sobre o reino familiar.
Deus vai me dar aquilo que eu quero financeiramente. Todos os dias. Amém. Também é isso. Mas não é só isso. Se a gente lembrar do contexto, ele está falando de... Não escutei. Falando de quem? Família, nosso. É plural, não é singular. O pão nosso de cada dia. Jesus traz a ideia dos judeus de mesa. Para você ter uma ideia, quando Jesus traz a ideia de mesa, os pés são lavados para poder estar na mesa, as mãos. Ele se senta num lugar sagrado dentro da casa. Quando é que Zaqueu chama Jesus? Para ir para a casa dele. Fazer o quê? E qual é a graça derramada de Deus sobre Zaqueu aonde? Na mesa. Zaqueu diz, olha, Zaqueu dá metade daquilo que ele tem. Tu entende o que é isso? A manifestação de Deus, ela acontece enquanto família. Não tem ideia, não. Zaqueu, ele vai ser tratado na sua alma. E quando Deus vai dizer, pão nosso de cada dia, ele não quer só tratar. Deus, me dá o meu pão cada dia, não. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, olha Deus, me dá aquilo que eu preciso diariamente. A alimentação da minha alma. A alimentação do meu espírito. Porque a palavra de Deus diz assim, buscar primeiramente o reino e as demais coisas seria de encontro à palavra. Se eu dissesse Pai Nosso de cada dia e só fosse financeiramente. A palavra não se contradiz. Pai Nosso que estás no céu, ele está, pão nosso de cada dia, nos dá-nos hoje, ele está dizendo, Deus, ó, manifesta em nós a questão de sermos sarados pelo teu Espírito, pela tua manifestação de Deus. E aqui entra uma coisa que eu quero tratar com vocês, é perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos. Se é fácil a gente tratar e perdoar os de fora, e é difícil tratar os que estão dentro, perdoar as nossas dívidas da onde? Certa vez um homem estava aqui na nossa igreja, brigado com o pai e mãe, há muito tempo. Saiu aqui numa vigília, no coração, dizer assim, o pastor manifestou e disse, você precisa se encontrar novamente. E ele foi até a casa da sua mãe e reconciliou-se. O estado da reconciliação familiar, no que Jesus trata aqui, pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas. Ele está dizendo que a nossa alma, junto com a nossa família, ela tem que ser tratada para que possamos ser um só corpo, um só espírito. Hoje eu estou tratando especificamente de família, mas não só a nossa família como sangue, mas a nossa família enquanto corpo. Tinha um ditado muito antigo que se dizia assim, que as pessoas, os crentes antigamente eram o pior exército. E dizia assim, que via o outro cair, olha, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ficava uma plateia vendo o cara se virar. E aí quando o cara caía, mas Deus não disse que ele ia cair. Quem são os mais antigos devem saber disso. E vivíamos nessa história totalmente. E eu creio que Deus tem restaurado a nossa alma, o nosso interior, para que possamos cair por terra todo esse dito miserável, onde as nossas almas
tem ideia, não. Questionava minha mãe que estava em casa. Quanto mais eu lia, mais questionador eu tornava. Entenda uma coisa: quando uma pessoa se torna muito questionador, mais a sua alma está ferida, mais ele precisa de reconciliação, porque ele não se encontra com ele mesmo. As suas mazelas estão putrefando a sua alma, e aí fica difícil de se relacionar. Fica ou não fica? Perdoar os pecados é muito bom falar, agora viva, queridos. Abra mão da sua razão, do seu querer, para dizer assim: me perdoa. É difícil. Chegar na casa do seu pai e da sua mãe: me perdoa tudo aquilo que eu fiz. Teve uma certa pessoa que a gente teve, o Fred, a gente estava orando com ela. Deus revelou que ele tinha que voltar à família dele, para perdoar a família dele. Ele deu um pulo na cadeira. Minha família não, você não sabe nem o que a minha família me fez. Eu disse: Jesus, ele vai ficar aprisionado. Se nós não abrirmos a nossa alma para entender o que Jesus quer verdadeiramente em nossos corações, prisioneiros somos do pecado. Esse pão nosso, essa porção diária, ela não é derramada em nós. A gente é derramada em nós uma ilusão de uma ideia financeira que cai em nossos bolsos. Mas a nossa alma, o nosso espírito fica aprisionado. Fica ou não fica? A Rosana está fazendo um discipulado. Eu amo discipulado. E o que mais ela me falava era tratamento pessoal. É onde que eu preciso abrir para ser mudado. Amém? Último ponto que eu quero trazer a vocês: o encontro do pecado com a graça. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Quando alguém vai dizer a Jesus, Jesus o mesmo está falando, num contexto familiar, ele está dizendo: Jesus, encontramos a tua graça e a tua misericórdia, entendemos que precisamos mudar, estamos prontos para mudar, mas não deixe o mal entrar novamente em nossos corações. Porque queremos ser livres do mal. Jesus diz: porque o teu reino é o poder e a glória. Eu queria fazer uma coisa com vocês hoje aqui. Não quero distribuir alimento aqui hoje não. Mas eu estou precisando de um homem muito forte. Muito forte. Rafael. Pode vir, qualquer um homem muito forte aqui. Qualquer um muito forte. Qualquer um. Pode ser um homem muito forte. Eu quero que vocês estejam as suas mãos assim, com a palma para cima. As duas. Isso. Estamos vivendo em um ambiente familiar, certo? Onde um é família. Família é plural. Vocês entendem? Não tem como você família sendo um, não. É mais de um. Não tem como, não existe a instituição família no singular, não. Não se encontra nenhuma parte da Bíblia, nem no grego, nem no hebraico. Eu desafio a você me entender que família é uma. Eu desafio você. Mas quando eu entendo que essa identificação de família, ela é plural. Se a instituição família é essa, junto com o corpo, e foi depositado 2 pesos. Qual é o nosso trabalho com isso? Ele não vai ter trabalho.
Ele não vai aguentar muito tempo. Ele não vai aguentar muito tempo. Você não pode tirar o peso daqui. Ele não vai aguentar muito tempo. Bota a mão embaixo, bota a mão embaixo. Você entende o que é instituição família? Amém. Pode sentar. Obrigado. Se você puder entender a profundidade do que é um ser alicerce do outro, você vai ver a manifestação do poder de Deus nesse Pai Nosso. Que Ele vai dizer assim: não nos deixeis de cair em tentações, porque eu sou propenso a cair. Mas quem será aquele que me ajudará? Aquele que está próximo. É aquele que me ajuda a não cair, porque o reino de Deus tem que ser estabelecido na nossa família. Porque se o reino de Deus não for estabelecido, exerceremos egoísmo, onde que eu preciso fazer a minha vida e não nós. Onde que o singular é ação. Aquele filme Advogado do Diabo é incrível. Se você tiver a oportunidade de ver um filme, você deve ver. Incrível porque, se você ver a filosofia do filme, é idêntica ao que Satanás faz. Sabe por quê? Ele monta só o palco. Dá todas as estratégias, mas quem encena somos nós. Somente! Ele monta todo o palco. Você quer dinheiro, ele diz ao ator: tome dinheiro. Você quer ser famoso? Tome ser famoso. Mas a alma dele ficou presa a ele. E como é que a nossa alma pode ser curada? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos. Eu não entendo, muitas pessoas dizem assim: olha, eu perdoo, mas eu aqui e ela lá. Isso pode, querido? Pode. Pode. Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Quando chegar lá no céu, Jesus vai dizer: é eu aqui no céu e você lá no inferno. Porque se não pudesse, a gente não faria. Se isso não pudesse, a gente não faria. Mas somos especialistas em fazer essas coisas. É ou não é? Perdoai-vos o nosso. Como é que é? Desculpa. Porque se perdoar os homens das suas ofensas, também o nosso Pai Celestial vos. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui chamada graça. Graça, como a gente vai entender na sua raiz, favor imerecido. No Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente entender graça não é existente no Velho Testamento, mas vai se chamar de benevolência, sabe? Algo dado, sem você merecer. Mas eles não interpretam como graça no Velho, porque não há manifestação de Jesus para a remissão dos pecados. Mas a graça no Novo Testamento, que é o que vivemos hoje, favor imerecido. Quantas mães tem hoje aqui? Mãe, levanta a mão, levanta a mão. Mães. Pode baixar. Quantas vezes os seus filhos erraram com vocês? Hein, dona Neide? Mas as mães, elas representam uma parte da grandeza de Deus sobre essa questão de graça. Ela tem algo que é só para ela, não sei porquê, mas ela consegue perdoar o seu filho e ainda continuar. Você entende o que é isso? Jesus entra em toda oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O
Por nosso carinho de Deus, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se isso tudo aqui for feito, eles não perdoados, não será perdoado. O que está no seu coração hoje? Às vezes tem um grito ali que precisa ser liberado. Às vezes é aquele perdão de mãe e pai que já se foi. Não perdoa porque meu pai fez isso. Não perdoa meu marido porque ele me traiu. E traição do perdão. Eu não perdoo porque minha mulher fez isso. O que você está guardando no seu coração? Se tivesse com vergonha, nem anunciaria o Pai nosso que está no céu. Porque anunciar sem transformação é falácia. A gente está dizendo a oração de Jesus. É bom falar, mas fazer é mais feliz. Mas a oração de transformação total. Eu quero que você entenda agora comigo que é graça. Favor imerecido. É perdoar alguém por uma amando. É lembrar sem mágoa. Você não vai esquecer não tem essa ideia, que isso não existe. Mas é lembrar sem mágoa, é trazer aquilo à tona para que você seja curado, seja restaurado, seja transformado. É difícil? É! Como eu disse no início, quem quer mudança, todo mundo, quase todo mundo leva tua mão, ou se não todo mundo. Mas a nossa mudança cai em nós. Eu quero fazer uma coisa lembrada com você, é o seguinte. Meu pai, uma certa vez, ele se separou da minha mãe. E a gente ficou calado e não foi na justiça. E ele disse uma coisa muito pesada para mim. E foi na época. Mas quando ele soube, ele disse: vai ser difícil eu considerar você como filho. Eu não considero mais você, porque você sabe todo o que eu vou te ensinar. Na época eu não tinha entendimento da divergência de Satanás. E aí eu fiquei 3 anos sem falar com ele. Está aqui minha mãe prova. Eu não abraçava ninguém. Você hoje me vê abraçando, beijando. Está aqui minha mãe, eu nem abraçava ela. Era ou não era? Estou mentindo? Não abraçava. A amargura se instalou no meu coração. Mas eu conheci um Deus que ele nunca me abandonou. Olha que ele dizia assim: eu estou disposto a transformar a tua alma no teu interior. Eu disse: amém, eu aceito. É Jesus, não é assim não. Vai até ele. Ele desparecia que estava aqui, ó. Eu queria falar com ele e não conseguia. Me lembro como hoje, a minha avó mora na rua chamada Rosa Londres, ele estacionou na rua Malacó, sentado no carro como ele. Eu disse: pai, eu quero falar um negócio com o senhor. E aqui saiu, ó, parecia um peso. Foi duro e difícil escutar o senhor. Não era mais meu pai. Meu pai ficou muito triste naquela hora. Ele é militar e ele não consegue assim engrossar muita expressão. Mas eu vi que ele ficou triste. Ele virou para mim e disse: filho, eu me perdoo. Queridos, a libertação da minha alma, ela foi até hoje. Tem
já me conhece, tá? Eu quero que vocês atirem hoje, porque é muito pouco a gente ficar aprisionado por coisas que nos faz levar à sepultura. Eu quero dizer hoje, se liberte, abra sua alma, abra o seu interior. Deixe o Pai Nosso literalmente dar o pão de cada dia, perdoar suas dívidas, amar o seu próximo, a graça e inundar o seu espírito. Queridos, eu quero alertar uma coisa para você. Se durante a minha mensagem você não concordou com nada, Deus me perdoe. Mas Deus está pouco interessado no que tu entende. Você não entendeu a mensagem, Deus quer tratar você. Hoje à noite Deus quer fazer algo diferente em nós. Ele quer abrir, sabe o que é abrir bisturi? Edson, a gente estava aqui na sala e disse, Deus está aqui, poderosamente. Pastor Fred está sendo mudado lá dentro. Oh Deus! Eu disse, Deus, misericórdia de Deus. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Sou devedor de gregos e troianos. Devedor de quê? Devedor da graça que chegou de graça. O favor que muda os nossos corações. Aquela coisa que chega à nossa alma e a gente não consegue perdoar, parar para perdoar. Se você hoje vem me ver aqui, pastor bonitinho, tá arrumadinho, deve ser perfeito. Não sou não, querido. Está aqui minha esposa, minha mãe, meu irmão, meu pastor que me vê todo dia. Mas eu decidi uma coisa na minha vida. Eu quero mudar. Eu quero transformação. Eu quero que a graça seja uma graça verdadeira, onde o Espírito Santo seja o alicerce da minha vida. Chega de prisões do pecado, pegar a nossa alma, esmagar, detonar e a gente ficar calado. Quem é que você precisa perdoar hoje? Enquanto está vivo, perdoe. Depois que morrer, meu irmão. É só Deus para fazer, tirar você do vida. Muita gente faz placa de missa de santo Deus. Para quê? Não vai ver nada. Bota nome de rua, bota banco no nome de sei de quem, de fulano. Vai ficar para ver a família. Quem precisava ver não está ali, tá? Querido, vale a pena o elogio, dizer assim, ó, eu te amo, me perdoa, Deus. Sabe por quê? É o que Jesus vai dizer isso. Nosso, do nosso de cada dia. Ele vai dizer, olha, a manifestação da minha alegria não é única, mas ela é familiar. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê literalmente? Os cristãos daqui da família, seja bênção. Você já parou para pedir perdão hoje à sua esposa, aos seus filhos, a paz? Hoje, por tudo que você fez, porque a gente passa passo por passo. Hoje eu tive uma sensação muito ruim. Hoje minha esposa foi levar ela no hospital, né? Por falta de ar, mais vezes aqui. Enquanto eu já tinha feito essa mensagem, eu me disse, se você perdesse ela,
Às vezes não é muito fácil falar. Quando você tem alguém para perder. Quando a vida tem um jeito. Quando você precisa perdoar alguém, precisa perdoar. Ela está pronta. A sensação é muito ruim. A esposa não estava com mal, mas a sensação. Sabe aquela vontade louca de dar um abraço, assim, meu Deus, graças a Deus está aqui. Não sei se você tem notado, mas todas as pregações que têm sido ministradas é para a conversão das nossas almas. A transformação do nosso interior. De entrarmos na nossa casa, na nossa mãe, em tudo. Mas será que temos feito aquilo que Deus quer que nós façamos? Rasgar e perdoa. Eu amo, eu te amo, eu quero algo novo. Muitos se suicidam, e aqui é que eu quero chegar aqui para você, sabe por quê? Porque as pessoas estão se suicidando, além dos traumas causados por famílias. É porque essa cura não vai manifestar, não longe da onde machucou, mas dentro. Porque Deus não tem só o prazer de curar você, não. Deus tem o prazer de curar você e quem está machucado. Eu tenho pessoas aqui dentro da nossa igreja que tem grandes exemplos de cura de alma. Tem ou não tenho? Quando a gente se aprisiona com as nossas mazelas, a gente define. Os nossos ossos se contraem. Nossa alma se espera e não tem lugar a Deus. Você pode falar, mas as suas ações gritam outra coisa. É ou não é? Quem é que você está pensando nessa hora? Existe uma coisa muito cultural na nossa terra. Parece que eu estou em outro planeta, né? Na nossa terra. E quando chega ao final do ano, todo mundo pega a cara e fala: feliz ano novo, tem que pensar. Muito cultural, muito cultural. Não sei, aqui se faz, algumas pessoas perto da família da minha esposa, que agora é da minha família, fazem. Mas eu não vi muita gente fazer isso aqui. Não da nossa igreja, mas não é muito cultural, mas eu vejo que as pessoas parece que tem que chegar aquela data, até comemoração, para se lembrar das pessoas. A melhor coisa é você surpreender as pessoas com um toque de amor. Talvez os homens mais machistas dizem: isso é frescura, isso é coisa que não sei o que. Nordestino falaria: isso é negócio que. Parece que cada vez mais velhos eu estou me tornando mais sensível. O pessoal daqui do louvor já fez. Glória a Deus. Eu queria que ele ligasse uma música bem baixa. Antes de você vir aqui na frente, eu queria que você lembrasse de alguém que você precisa perdoar. Se ela esteja viva ou morta. Liberte essa pessoa dentro de você. Mude a sua história. Se você tem alguém que precisa perdoar,
e você se sente machucado, ela estiver aqui, sai do seu lugar e peça perdão a ela. Se ela não está aqui, você tiver a oportunidade depois de pegar o telefone, de ir até a casa, não perca a oportunidade. O que mais aconteceu já em minha vida, de tantas ministrações, sou crente desde pequeno. Já vi ministração com força, mas melhor do que as outras. E eu sempre achava que o cara falava, não sai dali, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. O tempo passa e os seus traumas continuam. O que você precisa perdoar hoje à noite? Você quer sentir o toque do abraço de Deus? Você tem alguém para você liberar, você pedir perdão. Você quer viver essa questão familiar, aí, como rir, rei de Deus. Vem aqui na frente. Faça como ato. Faz assim, Deus, eu assumo o compromisso de perdoar essa pessoa. Tá bom. Por ter me agredido verbalmente. Ter me chamado de que eu não ia dar certo, que eu ia dar sempre errado. Eu creio que ninguém escutou isso aqui na vida, ninguém. Você escutou bem aqui na frente. Deus está me revelando coisas. Você não presta. Você não vai dar em nada. Você é o destruído. Ninguém quer você. Eu quero que você venha aqui na frente, porque Deus está no tratamento espiritual.